Prezados irmãos, muita paz. É com alegria que nós retornamos à sua presença. E hoje nós estamos aqui trazendo um pesquisador, um cientista, professor Fiorini, que é um homem voltado à parte científica das experimentações da doutrina. Nós sabemos que a doutrina espírita começou através do estudo da fenomenologia espírita, que mais tarde o professor Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, francês, denominou de metapsíquica, e que hoje os cientistas chamam de parapsicologia, ou de metapsicologia. Esses fenômenos são fenômenos de origem material, mas que tem um conteúdo de origem espiritual. Então nós hoje, especificamente, vamos falar de um fenômeno inusitado, raríssimo, mas que acontece, e que é denominado de combustão espontânea. Você já deve ter ouvido falar desse fato. Combustão espontânea, nós devemos entender aqueles incêndios que acontecem de repente, sem nenhum motivo, num ponto determinado. Você já deve ter visto aí em algumas ocasiões, até em documentários, etc. De repente pega fogo na cama da pessoa, sem nenhum motivo aparente, e queima parte desse material. Ou de repente pega fogo num armário de cozinha, coisa parecida, mas de forma pontual. E tem pessoas, isso tem documentado, pessoas que de repente se incendiam, sem nenhum motivo aparente, e chegam, em muitos casos, a ser devorados pelas chamas. Sobra lá uma perna, um braço, um pé, isso tem documentado. Então, o professor Fiorini, que está aqui hoje conosco, é um estudioso dessa matéria. Isso se insere na parte científica da doutrina, porque a doutrina ela está conforme a ciência, né? Ela está, digamos assim, vinculada à ciência, à parte científica. Tem a filosófica, tem as implicações morais ou religiosas, mas a parte científica da doutrina. E o professor Fiorini é um técnico que tem interesse nessa área e faz experiências as mais diversas. Hoje ele está aqui para nos falar da combustão espontânea. É isso, Fiorini? Isso. É sobre isso que nós vamos falar? Com certeza. Fico Então, muito honrado do convite. É uma alegria nossa. É uma alegria nossa. Agradecido. Então pode falar, Fiorini, da combustão espontânea. O que seria isso? Esse fato aí já é falado desde 1663. Os cientistas eles acham que seriam reações químicas dentro do corpo humano. Por exemplo, a existência do metano, do sulfeto de hidrogênio nessa região do intestino, inclusive que causa muito a flatulência. Sim. A pessoa que ingere grandes quantidades de álcool, a glicerina do corpo, que seria a gordura, e com reações com outros elementos químicos que poderia causar essa autocombustão humana espontânea. Mas, infelizmente, esses cientistas até hoje nunca conseguiram encontrar uma teoria concreta diante da ciência. E não conseguiram explicar ainda esses fenômenos. Que a pessoa, de repente, se auto-incendeia. E nós sabemos que a autocombustão existe até mesmo do ponto de vista químico, né? Experimentalmente, né? É verdade. Como você faz aí uma experiência que demonstra isso. Isso. Bom, nós estamos apresentando aqui um exemplo como ocorre a autocombustão espontânea, mas isso através dos cientistas norte-americanos que dizem, que alegam que dentro do corpo humano a gordura seria a glicerina, e essa glicerina que pode reagir com outros produtos e pode acontecer esse fenômeno da combustão, da autoincineração do corpo humano.
Certo. E como vocês estão presenciando, essa reação química ocorre em questões de segundos, explicando que esse corpo ele desintegra no máximo em meia hora. Bom, mas nas pesquisas que nós fizemos, inclusive você falou esse lado da ciência espírita, hoje também conhecida como psicobiofísica. Perfeitamente. Há uma suspeita, Rubens, que seria um acúmulo de ectoplasma que a pessoa vai acumulando no seu organismo e, sobretudo, na corrente sanguínea, e que esse acúmulo, quando é muito grande, poderia levar a esse fenômeno. Potencializa essa possibilidade de autocombustão. Mas também outros pensadores espíritas, não digo cientistas, encontram uma hipótese que essas pessoas que foram queimadas na época da Inquisição, através da igreja, poderiam ainda manifestar aquele fenômeno no perispírito e poderia também, é uma das explicações que poderia suceder esse fogo, que engraçado que ele incendeia o corpo, mas não incendeia a roupa. Não, tem a essa cama, hipótese. os objetos do lado. Tem isso, né? Porque eu vi uma fotografia uma ocasião de uma senhora que estava numa poltrona. E ficou só o topo do pé, O corpo dela entrou em combustão, ela virou um monte de cinza e a poltrona não se incendiou. Eu conheço, essa mulher é chamada Mulher Carvão. Pois e ficou, ela se decompôs, virou carvão, a poltrona não incendiou, não é? Um fogo estranho, né? Porque eu acho que é uma espécie de energia, né? Sem dúvida. Uma vez, Rubens, o inspetor da polícia francesa entrou em contato com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que já desencarnou já faz uns 6 anos. Um dos maiores pesquisadores no Brasil. E esse inspetor, ele queria saber como que o fogo começou no cabelo de uma menininha, que era uma criança de rua, abandonada lá na França. Olha só. E, de repente, o fogo consumiu o corpo daquela criança. Olha que então, quer dizer, é um fenômeno que ocorreu lá na França, ocorre em todo o mundo. E aqui no Brasil, uma ocasião, eu estava numa casa espírita, e um menino, os tios nos procuraram, não vou declinar o nome da casa espírita, que esse menino, a roupa que a mãe, aliás, a família lavava, porque a mãe abandonou o menino, a família, né? Então, a roupa, quando estava molhada no varal, ela automaticamente pegava fogo. E quando o menino sentava no vaso sanitário para suas necessidades, também começava a pegar fogo, uma espécie de pirogenia. Impressionante, hein? Bom, aí entrevistando o menino de 14 anos, menino bonito, e tinha reprovado na escola, e pergunta daqui, pergunta dali. Aí soubemos que a mãe tinha abandonado o pai da criança para fugir com outro homem. Em vista do abandono da mãe, essa criança começou a apresentar esses sintomas, esses fenômenos. E a ideia seria pegar aqueles objetos, aprender aqueles objetos, como a roupa, como o vaso sanitário, e fazer uma espécie de perícia, para saber como que esse fogo pode surgir até na água, às vezes. Que coisa estranha, né? Porque no passado mais remoto, esses acontecimentos, esses eventos eram ligados à bruxaria, feitiçaria, era uma coisa abominável, né? A igreja estigmatizava, vinha fazer lá exorcismo e tudo mais. Mas à medida que o tempo foi passando, esses eventos foram ficando sob o foco científico e hoje eles não passam de eventos paranormais, né? Sem dúvida. Muitos deles já explicados, inclusive, pela ciência. Agora, um fato, Rubens, no livro que eu tive a oportunidade, o prazer, você me deu a honra de eu poder divulgá-lo aqui no programa, que é aquele da reencarnação. Está em nossa casa à venda. Aquele livro, no início, eu apresento as mãos de fogo, que são mãos de freiras, padres, que já desencarnados e que depois deixaram impressa
em livros, em roupas, tecidos. Isso está no seu livro. E essas mãos está lá no Museu do Purgatório em Roma. Exatamente. Para quem quiser, a própria Igreja Católica preconiza a existência desses episódios, né? Só que para eles isso está sendo visto sob a ótica do milagre. Eles falam, o padre falou para mim que aquilo lá é a alma do purgatório, por isso que deixou a mão ali. Né? Aí com a mão ali. Mas são experiências que acontecem, né? São inusitadas, estão na ordem do supranatural, e evidente que para os que têm a preocupação de ir a fundo no estudo desses fenômenos, eles se enquadram na ordem dos fenômenos paranormais. Né? E você veja, hoje o estudo da ectoplasmia, do ectoplasma, o Richard Richer, né? Charles Richer, que denominou essa palavra ectoplasma, né? Mas que Kardec dá uma denominação de fluido vital, fluido magnético, ao tempo animal. de Kardec, essa nomenclatura ainda não tinha sido estabelecida. Depois outros filósofos, cientistas que se debruçaram sobre a temática espirítica, como a gente diz, né? Que então criaram essa nomenclatura toda. Não é? Charles Richer, que foi um dos grandes pesquisadores de fatos espiríticos, como eles chamavam, né? Não se pode duvidar da reputação de um homem que foi prêmio Nobel de Ciência, né? Devia saber o que estava fazendo, né? Como William Crookes, que foi da Academia Real Inglesa de Ciências, um homem que fazia experiências com materialização de espíritos, um físico-químico, o homem que propiciou a descoberta da lâmpada de catódio, né, que possibilitou o aparelho de raio-x. É verdade. Um homem da maior elevação científica. Né? E sabe, Rubens, hoje nós estamos tendo uma preocupação muito grande com esse acúmulo do ectoplasma no organismo. Porque muitos cientistas eles acham que o ectoplasma no ser humano, porque ele existe em todos os reinos, né? Claro. Mas o hominal do ser humano, ele estaria influenciado pela alimentação. Então, a pessoa que se alimenta principalmente da carne bovina, os grandes comedores de carne, os carnívoros, é que hoje poderia estar mais propenso a determinado tipo de doença, inclusive. Enfermidade. Essa enfermidade, porque no momento ali do abate do boi, por exemplo, tem hormônio nessa carne, né? O cortisol, é um hormônio que se não for eliminado da carne, é um veneno. É um veneno. Mas além desse veneno na carne, tem aquela energia negativa daquele momento de terror, da morte do boi, que é um miasma. E essa energia vai virar para o nosso organismo. Agora, interessante, um dia esteve aqui, o dia que eu vim, tinha vieram dois expositores falando do animal. Então, a dúvida hoje é assim, será que quando nós nos alimentamos da carne, também estaríamos nos alimentando desse fluido vital do animal? Ou esse fluido voltaria para a natureza? Então, a gente imagina que é esse fluido do animal, esse sofrimento, que causa todos esses sintomas de doença. É uma questão a ser pesquisada, a ser analisada, explicada, porque não se pode partir simplesmente pela negativa, porque não se vai ter argumentos para negar. Como é difícil comprovar, é difícil negar também. Né? E hoje tem um cientista, que eu estive com ele é da Unicamp, Tubino, Matheus Tubino. Sim, elaborou uma pesquisa há 10 anos com referência a esse acúmulo de ectoplasma. E uma das modalidades que a pessoa que tem muita flatulência é em razão do ectoplasma. Então, são os gases que se acumulam no organismo, né? Mudar no interior do intestino, principalmente, né? Isso tudo é uma coisa concreta, né? Existe realmente. Então, não há como não se possa argumentar nesse sentido. Isso é tudo ciência. E nós aqui estamos abertos para a ciência, porque não poderíamos deixar de estar com o nosso programa voltado também para o lado científico da doutrina,
O Espiritismo é uma doutrina de vanguarda. Então, nós não podemos, de repente, simplesmente esquecer a parte científica. Porque nós sabemos que ela existe. E os pesquisadores estão aí em campo, pesquisando incansavelmente, porque para eles essas respostas são fundamentais, são importantíssimas. E você veja só, Rubens, esse trabalho que nós vamos fazer da materialização do índio, sim. A médium, ela falou, olha, 10 dias antes vocês não comam carne, porque essa energia da carne pode prejudicar lá o trabalho da materialização. Muito importante. Este trabalho, depois que ele estiver concluído, se for oportuno, se for possível, vocês liberam para que a gente fale dele também, né? Com certeza, inclusive na televisão. Você próprio pode vir aqui falar dessa experiência. Vai ser tudo à luz de vela, porque o aparelho utilizado é um magnetômetro, ele não pode a luz elétrica não ter nenhum movimento de elétron. Interfere. Então, eu acho que é uma das primeiras pesquisas no mundo nesse sentido. Fabuloso isso. Então, vai se utilizar o campo magnético e o eletromagnético. São 2 sensores. Experiência notável. A médium vai ficar num raio de 5 metros. Puxa. E além delas, são 20 pessoas que não vão comer carne. Você falou que é uma experiência reservada em campo aberto, né? O cientista da geofísica, Rubens, ele pediu que não pode nem ser dentro de uma construção por causa da ferragem que pode influenciar o sensor. Sim. Tem que ser em campo aberto. Então vai ser num local que antes vai ser vistoriado também o subsolo para ver se não tem se de repente tem influência minério, de minério. Né? E eu acho que esse trabalho é de grande importância, porque vem trazer uma comprovação. Vamos fazer isso, Fiorini. Quando esse trabalho estiver concluído, estiver pronto, você volta aqui e vamos conversar com ele. Tá? Vai ser dia 23 agora deste mês. Tá ótimo. Eu agradeço muito a tua presença. Infelizmente, o nosso tempo é muito escasso. Mas, de qualquer forma, nós temos condições já de ir fazendo e de ir observando e vendo esses fenômenos que acontecem. Até mesmo aqui, já na continuidade, na sequência da nossa fala. Eu que agradeço você, doutor Rubens, pela essa oportunidade de poder apresentar esse trabalho de pesquisa. Sabe que nós somos de vanguarda. Um abraço, muito obrigado pela sua presença.